Olá, meus criativos! Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma cortina. Eu vou pedir para vocês não pularem a introdução do vídeo, porque eu sei que a maioria das pessoas pulam e vão direto para o passo a passo. Na aula de hoje, se você fizer isso, você não vai conseguir fazer. Eu recebi um pedido e junto com esse pedido eu recebi um gráfico, tá? Que é este aqui, bem grande, por sinal, olha. Este gráfico aqui, vendo, ó? Olha o gráfico que eu recebi. São 6 partes, tá? Vocês vão precisar dessas 6 partes para montar a cortina. Eu vou colocar no meu grupo no Face os gráficos, porque eu já descobri que a maioria das pessoas não conseguem pegar quando eu deixo os gráficos aqui publicados no vídeo, no final do vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os 6 gráficos no meu grupo no Face, e aí você vai ter mais facilidade e mais acesso. Vocês vão imprimir esse gráfico e com a minha orientação vocês vão fazer a cortina. Em primeiro lugar, vocês vão ter que unir, ó, exatamente no ponto, tá, que está indicado no gráfico. Olha, aqui esse pontinho vermelho é a indicação de onde vocês têm que fazer a emenda. Então vocês vão unir os gráficos, são 6 partes, e vão começar por baixo, tá? Essa cortina, vocês vão começar a execução por baixo. Por quê? Para que os pontos fiquem em pé. Porque caso contrário, os pontos não vão ficar em pé. Os pontos vão ficar de ponta cabeça, tá? No final da execução. Então, você vai começar por baixo. Outra coisa muito importante. Caso você não tenha experiência nenhuma com crochê, eu aconselho que você assista a minha aula de jogo americano para o Dia das Mães. Nessa aula, além de eu ensinar como você lê um gráfico, eu também vou ensinar nesta, mas é importante que você já tenha uma certa experiência. Também você, naquela aula lá, tá? Esse ícone vai te levar para a aula. Naquela aula, você vai verificar as diferenças de ponto e as diferenças do tamanho de uma cortina relacionado à escolha do fio. Outra coisa, se você também não sabe fazer correntinha, nem ponto alto, nem ponto baixo, não tem problema. Tem uma outra aula, este ícone vai te levar para a aula, que é a aula básica de pontos de crochê para crochê filê. Então, correntinha, ponto alto, ponto baixo, você aprende nessa aula. Nesta aula dessa cortina, eu também vou te orientar nesse sentido, de fazer corretamente. Porém, é importante que você já tenha um certo conhecimento, que você entenda o que você está assistindo. Você vai começar com 434 correntinhas, tá? São necessárias para quê? Para que você tenha toda a extensão do desenho. Este é uma cortina para porta, sabe, cortina de porta? Mas você pode ampliar o desenho, como eu já ensinei em outras aulas, e transformar em uma cortina maior, fazer um painel, por exemplo. Legal, né? Então, vamos agora aprender a execução correta. Seguindo minha orientação, eu tenho certeza que você vai fazer essa cortina. Então, pessoal, vamos começar a execução correta deste gráfico? Olha, aqui está o gráfico completo, tá? Ele tem 6 partes. Eu não tenho como ensinar vocês a fazer um gráfico tão extenso assim. Então, eu fracionei para ensinar vocês. O que eu quero que vocês saibam? Tudo que estiver dentro deste contorno, tá? Tudo que estiver dentro deste limite é crochê filê puro, clássico, sem alteração. Tudo que estiver fora é o que nós vamos chamar de ponto fantasia. Eu vou ensinar vocês a fazer. É importantíssimo que você entenda o que é o crochê filê tradicional. Então assista a aula que eu ensinei a fazer o crochê filê tradicional. A aula mais fácil, que eu acho que vai compreender tudo, é a aula do jogo americano do Dia das Mães. Assista essa aula. Se você não pulou a introdução, eu orientei você a assistir essa aula. Então vamos começar a fazer. Nós vamos começar a fazer, como eu disse na introdução, por baixo, pela linha de baixo. Nós vamos fazer os 10 quadradinhos dentro desses quadrantes, mais 2 pro lado de fora, tá? Então nós vamos fazer um quadradinho a mais para cá e um quadradinho a mais para o outro lado. Então eu tenho direita e esquerda, porque é o acabamento da peça. Aqui eu tenho um número de correntinhas. Esse número de correntinhas
não corresponde às 434, porque seria impossível, mas vai corresponder exatamente àquilo que eu quero orientar vocês, tá? Então, vocês vão fazer, tá? As correntinhas. Quando vocês acabarem as correntinhas, a primeira linha de trabalho vai ser ponto alto, tá? Então, vocês vão contar 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, vocês vão pegar e vão fazer ponto alto. Vocês vão fazer ponto alto em toda a extensão das 434 correntinhas. Isso significa que vocês vão ter 434 ponto alto. É importante que vocês não deixem a linha nem muito frouxa, nem muito apertada, porque senão vocês vão deformar a cortina. Então, vocês vão fazer o ponto alto até o final da sua correntinha, tá bom? No que na de vocês são exatamente as 434. Olha, pessoal, eu fiz aqui, tá? O meu número fracionado de ponto alto. Isso equivale à primeira carreira. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer o acabamento de borda, lembra? Então, eu vou levantar 3 correntinhas e eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Fiz esses 3 pontos altos, essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. Eu vou fazer 2 correntinhas, tá? E vou contar a partir do ponto que eu já fiz. 1, 2, 3, 4. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer de novo 2 correntinhas e vou contar 1, 2, 3, 4. E vou fazer outro ponto alto. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu estou fazendo aqui uma grade, ó, tá vendo? Isto é o filê clássico. Nós vamos fazer isso até chegar aos últimos 4 pontos. No final, eu também preciso da mesma borda. Então, nos 4 últimos pontos, são 4 pontos altos também. Ó, pessoal, a minha porção fracionada já tá pronta, tá vendo? Aqui eu tenho, olha, o primeiro ponto de borda, o segundo ponto de borda. Agora nós vamos começar realmente a ler o gráfico. Então, o que que eu faço? Eu faço 3 correntinhas e vou fazer agora 3 ponto alto. Do começo ao fim do trabalho, a borda se mantém inalterada, tá bom? Então, a borda é essa. Nós vamos subir a borda. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou fazer o meu primeiro quadradinho, porque eu sei que ele não está encostando na nossa borda. Agora, você vai ler o seu gráfico. Tudo que estiver para fora da borda é ponto fantasia. Como é feito esse ponto fantasia? Ele é feito da seguinte forma: nós vamos fazer aqui o primeiro quadradinho aberto, aí nós vamos fazer um ponto alto, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2, aqui embaixo, bem aqui embaixo, você vai fazer um ponto baixo, vai subir mais 2 correntinhas e vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto da grade que está lá na parte de baixo. É que escapou a linha. Crochê é muito legal de fazer, mas escapa a linha de vez em quando. Aqui, tá vendo? Olha, ó o que nós fizemos. Nós vamos fazer, você vai fazer isso, essa sequência de 2 correntinhas, o ponto baixo lá embaixo na corrente, mais 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto da linha de baixo, tá vendo? Ó, você vai fazer essa sequência até chegar no primeiro quadrado preenchido. Quando você chega no primeiro quadradinho preenchido, aí então você vai preencher o quadrado seguinte, olha. Então, você vai preencher, você vai fazer 1, 2 pontos altos, aqui o terceiro ponto alto fechando a grade. Ó, aí você vai contar quantos
quadrados preenchidos tem. E você vai preencher até chegar no próximo quadradinho que não está preenchido, não está, olha, tá? Não está assim, não está todo preenchidinho de preto. Lembra, aqui eu estou fora, tá? Do meu limite. Então, eu volto a fazer o ponto fantasia, tá? Eu vou fazer de conta que aqui eu tenho 2 ou 3, porque daí vocês vão enxergar melhor. Gente, essa orientação é para que você consiga fazer corretamente essa cortina. Ela fica belíssima, tá? No meu grupo no Face tem a foto dela pronta. Ó, tá vendo? Então, suponha que eu contei e fiz todos eles. Então, agora eu vou voltar a fazer o ponto fantasia, tá? O ponto fantasia eu faço 1, 2 correntinhas, venho aqui embaixo, fecho com um ponto baixo, subo 2 correntinhas, faço o ponto alto. Então, essa é uma sequência de ponto fantasia que nós vamos fazer até chegar à borda. Quando chegar na borda, são 4 pontos altos, tá? Aí a gente volta. Fiz o ponto fantasia e a borda, tá? O ponto fantasia é assim, quando a gente voltar ao trabalho, a gente volta com o fechamento do ponto. Para a gente fazer o fechamento do ponto, novamente a gente faz a borda. Olha, eu fiz a borda. Embaixo não tá o ponto fantasia, mas eu preciso fazer agora o filê tradicional, porque senão fantasia não dá certo. Então, vocês fazem 2 correntinhas e naquele ponto alto que tá lá embaixo, vocês fazem um ponto alto. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha, embaixo e em cima o crochê aberto e só no meio a fantasia. Vocês vão fazer isso até chegar no ponto que vocês têm que fazer de borda, tá, gente? De borda não, desculpa, do desenho. Então, pessoal, ó, eu já peguei, já fiz, ó, tá vendo? O ponto de cima do fantasia. Então, ó, se eu olhar aqui o nosso gráfico, você vai olhar o seu aí, você vai ver que tem pontos preenchidos, ó, quadrados preenchidos, vazando pro lado da fantasia. Como que você vai fazer isso? É muito simples, você vai fazer assim, olha, eu vou te ensinar. Aqui eu tenho o ponto alto em cima do ponto alto de baixo. E aqui é a minha fantasia, certo? Ó, eu vou fazer assim, eu vou fazer, o primeiro ponto já tá pronto. Eu vou fazer o segundo, eu vou fazer 1, aí eu tenho aqui 2, eu vou fazer na corrente. Aí 3, de novo na outra corrente. E o quarto ponto em cima do ponto alto. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha, em cima da fantasia, eu tenho o preenchimento do quadradinho, que equivale aos 4 pontos de um quadradinho fechado. Todo quadrado fechado, todo quadrado preenchido são 4 pontos altos. Então, olha, digamos que aqui eu tenha, tá vendo, ó, tudo quadradinho branco, tá vendo, ó, quadradinho branco, tá? Eu fiz só um, para vocês poderem entender. Então, eu só fiz esse aqui, eu fracionei o nosso desenho. Então, eu fiz esse em cima, eu faço agora aqui um em cima do fechado, tá? Eu faço então, olha, os 4 pontos, eu conto sempre aquele que foi feito. Então, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Vocês estão entendendo? Tá, ó. Então, eu tenho aqui, olha, o ponto para fora, tá? Um quadradinho para fora, um quadradinho para dentro, olha, um quadradinho para fora, um quadradinho para dentro, e todos esses em branco aqui, que vocês estão vendo no gráfico de vocês, eles são filê tradicional. Não existe ponto fantasia dentro da borda, não existe. Então, fantasia tradicional, 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4, no quarto, um ponto alto.
De novo, 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4, no quarto, um ponto alto, tá? Porque eu estou dentro do meu limite, dentro desta borda, eu não posso mudar. Então, aqui eu vou fazer de novo, olha, um ponto, eu vou fazer um quadradinho fechado, tá vendo? Fora do meu quadrante, eu tô saindo do quadrante, tô abrindo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 quadradinhos em cima do fantasia. Então, é assim, eu já tenho um pronto, eu faço o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto em cima do ponto alto que está embaixo. Tá vendo? Eu sempre tenho, olha, eu tenho os pontos guias. Eu sempre vou ter ponto alto em cima desse ponto alto. Tá vendo? Esses pontos são pontos guias. Sempre vai ter ponto alto em cima deles. Aqui agora eu continuo a fantasia. Eu tô saindo da borda, saindo, né? Saindo aqui desse limite do desenho. Então eu faço 2 correntinhas. Eu vou fazer agora o ponto alto. Eu não vou fazer aquele ponto baixo. Lembra? Vocês estão lembrados, né? Que a primeira carreira não tem fantasia, a segunda tem fantasia, a terceira não tem fantasia. Porque se você não fizer isso, não vai dar certo. E agora eu volto e termino a borda. Então, é mais ou menos isto. O que eu mostrei para vocês aqui fracionado é o que vocês têm que fazer aqui, tá? Então, lembrando, tá? Ponto fantasia sempre é um sim, um não. Um sim, um não. E a borda, o lado de dentro, toda essa parte de dentro desta borda do desenho é o filê tradicional e tudo que estiver para fora é o ponto fantasia. Vocês vão fazer seguindo, olhando o gráfico até chegar no final dele, tá? Este é o final. Quando chegar aqui, aí vocês escolhem que tipo de acabamento vocês querem dar, tá? Na minha outra aula de cortina, eu já mostrei um acabamento para vocês. Eu vou preparar uma aula especial de acabamento para que vocês possam ter várias opções de acabamento. Não esquece que quando acabar a cortina, toda a volta tem que fazer o ponto biquinho. Na aula do jogo americano, eu ensino a fazer o biquinho. Bom, gente, é isso. É bem fácil, tá vendo? Você só tem que realmente seguir, tá? Quadro por quadro, linha por linha, usando uma régua. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? É realmente um belíssimo gráfico, tá? Obrigada à aluna que mandou, que solicitou. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada e até a próxima. Então, pessoal, compreenderam bem como é feita a cortina? Em geral, uma cortina leva de 2 meses, 1 mês e meio. Essa não é uma cortina muito grande, é uma cortina pequena, de porta. Dependendo do tempo que você tem disponível, você vai levar, em média, uns 30 dias. Eu não tenho essa cortina pronta, tá? Eu estou respondendo a uma solicitação. Não sei se eu vou fazer. Então, pessoal, agora que eu já orientei vocês na confecção dessa cortina, na leitura do gráfico, na execução dos pontos, qualquer dúvida é só vocês mandarem para mim, ou aqui mesmo nos comentários, ou então no meu grupo no Face. Eu vou responder a qualquer dúvida. A você, Lúcia, que confiou no meu trabalho e me pediu, me solicitou essa videoaula, o meu muito obrigada pela confiança. Espero ter atendido às suas expectativas. A vocês que estão me assistindo, o meu muito obrigada pela companhia. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula.